Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, Raciocínio Lógico, Professor PH, sou eu, professor Paulo Henrique. Você está chegando aqui pela primeira vez, conheçam aqui o nosso Quem Manda é Vocês, versão 2025, tá certo? O Quem Manda é Você é uma série de vídeos que a gente sempre grava com pedidos de vocês. Vocês me mandam uma questão e aí a gente vai comentar aqui em vídeo e disponibilizar para aqueles que tem a mesma dúvida, ou então para aquele que nos pediu. E o tema aqui do Antes Tarde do Que Nunca, que eu estou devendo essa questão, aliás, essas questões, são 5 questões, salvo engano, já tem um bom tempo. Só que a correria do dia a dia, os compromissos que a gente tem, os compromissos pessoais, profissionais, servidor público, professor, pai, marido, e aí realmente falta um pouco de tempo. Vamos parar um pouquinho agora para comentar um pouquinho essa prova. Perito Criminal Federal, Polícia Federal 2025, a área de informática forense. Questãozinha bem chatinha, muito mais pelo texto. E aí ele já trabalha um pouco para desgastar o candidato. Vou só jogar logo aqui para vocês terem ideia. Olha o tamanho do texto aqui. Tudo, até a partir, até daqui para cima, é tudo anunciado. Então, assim, isso quer queira, quer não, desgasta o candidato, né? Desgasta, você já está pegando, você não tem só isso na prova, você tem um bocado de outras coisas para se preocupar. Então, vamos analisar, e aí eu peço a vocês, por um primeiro momento, a gente analisar por partes esse texto, até para a gente não ficar lendo e o vídeo se tornar longo, porque a gente vai ter que ler todo esse texto. Eu vou me concentrar no comentário das questões e vou me concentrar no texto a partir do momento que a gente precisar. Por exemplo, essa primeira questão não precisa de nada. E eu fiquei pensando, eu parei quando eu vi essa questão e disse, rapaz, será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada? A questão fala acima de análise de imagem de câmeras de segurança de um laboratório forense. E aí, com relação, é só isso que a gente precisa lembrar, porque ele diz o seguinte: se existirem 3 câmeras, essas câmeras das imagens, e se o campo de visão de cada câmera puder, no máximo, cobrir, no máximo, 2 salas distintas, então a quantidade de salas que podem ser cobertas por essa câmera varia de 3 a 5. Pessoal, o primeiro pensamento que eu fiz é, bom, se eu faço câmera 1, câmera 2 e câmera 3, e cada uma delas tem 2 distintas, eu posso pensar em sala A, B, C, D, E e F. Ou seja, um total de 6 salas. E não 5, como ele me coloca. Tá certo? Assim, achei extremamente simples. Eu acho, de novo, ele cria toda uma estrutura para você. O item está errado, porque não é de 3 a 5, eu posso chegar até 6, tá certo? Mas ele cria toda uma, digamos, uma atmosfera, porque o cara vai olhar, vai pensar, bom, será que eu tenho que utilizar análise combinatória? Enfim, não, eu vou pensar devagarzinho, pela informação que ele me deu, eu posso ter no máximo 2 salas distintas, tá aí, eu fiz para cada uma delas 2 salas distintas, eu posso ter até 6 salas sendo cobertas, beleza? Então, a primeira, essa daí, está um pouco fora de ordem, tá? Eu separei aqui a ordem, se você pegar a prova, tá? Inclusive, o link da prova tá aí na descrição do vídeo, então ela está um pouco fora de ordem, tá? Mas são 5 itens que trazem esse mesmo texto, esse mesmo enunciado para a gente trabalhar, tá bom? Só isso aí, para deixar claro para vocês. Bom, próximo. Agora a gente começa, sim, a ver o meu texto. Ó, ele me diz bem aqui, neste item, que essa proposição que, se então P ou R, ela vai ser verdadeira. O primeiro item dessa situação, ele me pede uma proposição logicamente equivalente. E me dá, ele pergunta se essa proposição é logicamente equivalente a Q e P ou R. A única coisa que ele mudou foi o meu conectivo. O resto, a ordem, digamos, das proposições, ele manteve. Só mudou uma que era uma condicional, a outra passou ao I. Não existe
não existe uma situação em que, para se trabalhar com proposição logicamente equivalente, você sai do se então e vá para o e. Você poderia até pensar para o ou, né? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o se então pelo ou, tá certo? Pode pensar também na situação do inverte nega, mas aí eu teria que ter uma condicional. Então não há que se falar em proposição equivalente, onde você mantém as mesmas proposições, trocando apenas o conectivo. O item está errado. Professor, PH, e na hora da prova, você pode fazer a tabela verdade, vai dar um pouquinho de trabalho, mas nas regras estudadas a gente não tem como enxergar. A outra saída seria, né, tabela verdade para essa situação. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, que a proposição que vai ser f, se então qualquer coisa será verdadeiro. F e qualquer coisa é falso, já morreu. Duas proposições são logicamente equivalentes quando forem formadas pelas mesmas proposições simples, suas tabelas verdade darem iguais. Esse é o conceito. A história do inverte nega, do troca pelo ou, daquelas regras, é porque alguém algum dia numa galáxia muito distante, em 1900 pedir bolinhas, provou aquilo. Provou que aquilo serve com base em que na tabela verdade. Então, se eu pensar que a proposição sendo o que, só a proposição que sendo falsa, eu já consigo verificar que os valores lógicos estão dando diferentes. Pronto. Já morre a minha ideia de proposição equivalente aqui. Vamos para a segunda. Ele diz o seguinte: se o alarme de movimentação não foi disparado, então o sensor de presença não foi ativado ou a porta estava fechada. Pessoal, inicialmente eu vou pegar, ele me dá estas proposições aqui, tá vendo aqui? Nessa forminha aqui de PQRS. Então vamos lá. O alarme foi disparado, é o S. Como tem um não aqui, eu vou botar negação de S. O então, setinha em cima do então. Vou ter sensor de presença, não. Sensor de presença é o que? Então vai ficar negação de que? Ou porta fechada. A porta ela está aberta, é o R. Se eu fecho, é porque vai ser negação de R. Essa é a proposição, tá? Essa é a proposição. Se a gente olhar no nosso texto, bem aqui nesta situação aqui, ele fala o seguinte: o alarme de movimentação só é disparado se o sensor de presença for ativado e a porta estiver aberta. O que é isso? Traduzindo na minha forma simbólica, o se é aqui. Se o sensor de presença for ativado, o que? E a porta do arquivo estiver aberta, R. Então o alarme de movimentação foi disparado, S. Pronto. A ideia aqui, mesmo que ele não me cite expressamente, como foi no item anterior, mas olha só, se eu digo isso aqui, eu também posso dizer isso aqui, isso também é uma situação de proposição logicamente equivalente. E para esse caso, é o caso do nosso velho e bom inverte nega. Pega a segunda parte, leva para a primeira negando. Ok, bateu. Pega a primeira parte, leva para a segunda negando. Aqui eu preciso ter cuidado. Eu vou negar Q e R. Eu fiz de propósito, colocando parênteses para dar essa ideia. Isso aqui é uma condicional. Então a ideia é que eu preciso ter esse parêntese mesmo aqui para separar. Como é que eu nego o E? Nega a primeira, nega a segunda, troco o E pelo OU. Isso aqui é o que está exatamente aqui, ou seja, deu ok também. No inverte nega, quando eu aplico essa regra, eu mantenho, eu preservo a minha condicional. Então é exatamente isso que está escrito na de baixo. O item está correto para esse caso. De novo, mesmo sem ele falar, é costume, o César já fez isso outras vezes, mesmo sem ele citar expressamente, como no item anterior, de proposição equivalente, ele leio essa daqui, leio essa e leio essa. É como se eu dissesse assim: posso concluir isso? Pode.
já que se isso aqui é verdadeiro, ou aliás, já que isso aqui está ok, essa daqui também vai estar. Por quê? Porque elas são equivalentes. Beleza? Tem mais duas para a gente trabalhar, né? E aí a gente fecha e paga o débito que eu estou devendo antes tarde do que nunca, né? Bom, vamos também traduzir aqui a mesma ideia, ó. Aqui está diferente. O então está aqui, tá? O então está aqui. Então eu digo, se o sensor de presença for ativado, é o quê? E. A porta do arquivo estiver fechada, é negação de R. Se então, setinha em cima do então, as luzes estão acesas. As luzes do corredor estão apagadas. Então, se estão acesas, é negação de P. Ok? Então, eu traduzi também o que está aí. Vou olhar aqui rapidamente para ver se eu consigo encontrar algo falando desse tipo. Olha essa daqui. O alarme de movimentação só é disparado se o sensor de presença for ativado, né? Isso que está descrito aí, pronto. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter aqui. Sensor de presença ativado, que e porta do arquivo está aberta. Porta do arquivo está aberta, R. Se então, luzes acesas. Aliás, eu acho que é outra essa daqui, é a de cima, perdão. É a de cima, não é essa daqui, é esta daqui. Sempre que o sensor for ativado, as luzes estão apagadas e ou a porta foi aberta. Agora eu acho que vai pegar direitinho. Eu tinha trocado em alguma delas aqui, mas vamos lá. Sensor de presença ativado. Se o sensor de presença foi ativado, sensor de presença que. Se então, luzes apagadas, P, ou porta do arquivo aberta, R. Isso daqui é exatamente o que está bem aqui. P, que, se então, P ou R. Ele diz que isso aqui foi verificado como verdadeiro. Será que, sabendo que isso aqui é verdadeiro, eu posso garantir que isso aqui também é verdadeiro? Veja que não dá a ideia de inverte-nega. Não dá a ideia de inverte-nega. Tá? O inverte-nega daria uma outra montagem aqui para gente. Não dá esta ideia. Então, qual é o pensamento que eu preciso ter? Bom, será que existe alguma situação em que isso aqui será verdadeiro e isso aqui não será? Vamos pensar um pouquinho? Vou, inclusive, mudar de cor aqui. Vamos imaginar, vamos pensar de alguma forma que fazer isso aqui ser verdadeiro e para isso aqui ser falso. Bom, para que a de cima seja falsa, Q e negação de R, se então negação de P, isso aqui ser falso, eu tenho que fazer a Vera Fischer. Vera aqui, Fischer aqui. Ou seja, negação de P é F, o P tem que ser verdadeiro. Se o P for verdadeiro aqui, eu já posso logo de cara dizer que isso aqui é verdadeiro. E que, independente do valor de Q, isso aqui vai ser verdadeiro. Então vamos continuar. Se o P for verdadeiro, negação de P vai ser falso e eu tenho um caminho para chegar. Veja, o E aqui tem que ser verdadeiro, Q verdadeiro, negação de R verdadeiro, logo o R tem que ser falso. Então vamos lá. Se eu fizer o Q verdadeiro, o R falso e o P verdadeiro, eu vou ter esta proposição sendo falsa. Vamos ver o que é que acontece se eu jogar aqui para cima. Já vimos que V ou F, independente do valor de F, de R dava F, é verdadeiro. O Q é verdadeiro. V se então V é verdadeiro. Pronto. O item está errado por quê? Porque existe uma possibilidade disso aqui ser verdadeiro e isso aqui ser... Opa, perdão. E esta aqui de cima ser falsa. O item está errado. O item está errado. Beleza?
Poderíamos também pensar numa ideia, de novo, de equivalência, porém não existe regra para ir. E aí eu poderia procurar uma situação de comutativa, perdão, de distributiva. Comutativa daria? Não, daria também não. Então, assim, acho que daria mais trabalho do que este pensamento da gente. Bom, se isso aqui é verdadeiro, eu vou buscar uma situação que isso aqui vai ser verdadeiro e isso aqui não vai ser. Que é o que eu quero, que eu negue essa situação. Beleza? Para não ter que fazer a tabela completa novamente, né? Se olhasse, você ia ver que fazendo a tabela completa eu ia encontrar situações em que ela é verdadeira, essa daqui, e essa daqui seria falsa. Podia até ter outra situação, tá certo? Mas já encontramos um, é o que vale. Último item, a possibilidade de o alarme de movimentação ser disparado, tá bem aqui, ó. Vou até trocar de cor também aqui agora. Essa última aqui, possibilidade de o alarme de movimentação, tá bem aqui, ó. Vamos ler antes disso. O alarme de movimentação só é disparado se o sensor de presença for ativado e a porta do arquivo estiver aberta. Nós já lemos isso aqui na forma de uma condicional, não é isso? Se o sensor for ativado, Q, e a porta aberta, R, se então o alarme é disparado, S. Seria essa a proposição. Aí ele diz, a possibilidade do alarme ter sido disparado, ainda que o sensor de presença não tenha sido ativado, contradiz de fato. Por quê? Vamos com calma. Olhando para o meu itemzinho azul, quando é que eu vou ter o alarme disparado? Quando duas coisas acontecerem. Quando o sensor de presença for ativado e quando a porta estiver aberta. Se esses dois acontecerem, conjunção, tem que acontecer os dois, o que é que vai acontecer? O alarme será disparado. Aí ele me diz o seguinte, a possibilidade do alarme disparar sem que o sensor de presença esteja ativado vai contradizer. Vai de fato contradizer, né? Essa proposição lógica. Por quê? Porque para disparar teriam que acontecer essas duas coisas, logo o item está correto. Beleza, meu povo? Finalizamos aqui mais um videozinho aqui do nosso canal. Deixo aqui para aqueles que não conhecem ainda o meu Instagram, @professorpauloh. Dúvidas e perguntas podem colocar na descrição do vídeo ou mandar um e-mail para o beijo no papai e na mamãe @gmail.com. Você que está aqui, então, deve ter visto a gente aqui no Raciocínio Lógico com o Professor PH no YouTube. Dúvidas, perguntas, manda. Quer participar do Quem Manda é Você? Manda pra gente que eu vou arrumar um tempinho para gravar isso para todo mundo. Fechou? Até a próxima, meu povo. Beijo no papai e na mamãe.